Fala pessoal, estou de volta. Andei um tempo refletindo, pensando em muita gente me perguntando, dando ideias de conteúdo e eu resolvi voltar a gravar aqui para vocês. E eu escolhi um tema que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida e que é o ponto principal para se tornar um ótimo líder. Muita gente pergunta, o que eu preciso para ser um bom líder? Tá. E aí eu, estudando, eu decidi citar 3 exemplos aqui. Que é impossível, se você dominar esses 3 itens, você se tornar um líder ruim. Pelo contrário, você vai se tornar um líder querido, respeitado, tá? O primeiro, não vamos dizer que você precisa ter. Você precisa não ter, é o ego inflável. Você tem que ter uma humildade. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de tapinha no ombro, que gosta de ficar nos holofotes, gosta de ficar nas divulgações, você jamais vai ser um bom líder. Um líder de verdade é aquele que trabalha no escuro. Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos numa empresa como diretor, onde eu tinha as ideias, eu fazia as estratégias e quem ia lá no microfone falar que fez e pensou era o dono. E tudo bem, não importa. O que importa para mim era ver aquela ideia dando certo. Era ver que o que eu pensei e analisei era correto. Não, o Marcos que fez, o Marcos que pensou. Não, isso não importa. Então, tenha humildade, ego não. Segundo item, indispensável para ser um bom líder, é empatia. Não tem como falar sem falar de empatia. Como você vai liderar alguém se você não se coloca no lugar daquela pessoa? Então é simples, é pensar como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de receber o feedback, como você gostaria que aquela pessoa falasse com você. É assim que vai fazer você se tornar um ótimo líder. E terceiro, e mais importante do que os outros 2 que eu citei, eu vou citar um exemplo, para mim, do maior exemplo de líder, que foi Jesus. Eu sei que existem feras da administração, como Peter Drucker, Maxwell, que são feras, escritores que ensinaram a teoria da administração. Mas Jesus foi um líder ali, no exemplo, no ato. E eu gosto muito de ler, e lendo um livro, Liderando como Jesus, princípios de sucesso do maior líder de todos os tempos, de Larry Titus. Tem um exemplo que ele fundamental e foi até o que me fez gravar esse vídeo. Jesus era um garimpeiro. Sei que você vai falar, mas não era carpinteiro? Não, ele também era um garimpeiro. Sabe por quê? Jesus encontrava ouro onde mais ninguém via valor. Jesus encontrou nos 12 discípulos em bêbado. Jesus viu valor em Judas, mesmo sabendo que ele seria o traidor. Então, quer exemplo maior de empatia, de humildade do que o de Jesus? E eu não estou falando de religião, isso aqui não é sobre religião, é sobre liderança. Você não está no vídeo errado, nem no nicho errado. Mas sim, a gente tem que aprender com quem nos ensinou mais. E Jesus ensinou garimpando. Então, se você é aquele tipo de pessoa que consegue observar, analisar, por exemplo, eu já tive equipes onde pessoas não davam nada por aquelas pessoas. E eu tive um trabalho, graças a Deus, de conseguir trabalhar, evoluir, crescer junto com elas e elas se tornarem ótimos profissionais. O que eu ganhei? A satisfação profissional. Ver aquela pessoa bem, subindo, crescendo e sabendo que ali tem um pouquinho do meu ensinamento. Isso para mim é fundamental. Eu não preciso que ela diga, eu não preciso que ninguém fale que foi graças a mim, mas ver que um pouco da minha liderança foi suficiente para aquela pessoa desabrochar foi ótimo. Então, quer se tornar um ótimo líder? Seja garimpeiro. Eu posso citar até um exemplo, isso aí, nos Estados Unidos, os times grandes de basquete, eles fazem como Jesus fez. Segue o exemplo dele. Sabe como eles fazem? Eles pegam ali dezenas de olheiros. Aqui no Brasil, a gente tem um olheiro no futebol, vai ali 2, 3 para ver grandes clubes. Não, no basquete, nos Estados Unidos é diferente. Eles fazem exatamente o contrário. Eles pegam ali dezenas de olheiros e mandam para várias cidades pequenas.
cidades que às vezes nem têm tanto desenvolvimento. Sabe para quê? Para ver se ali existem jogadores futuros que serão ótimos profissionais. Eles têm a decência, o poder de olhar, observar a situação em volta, que às vezes é uma quadra de terra, com pedra, com difícil domínio da bola, um calçado que não seja apto para aquele exercício, eles conseguem olhar e ver ali um futuro. Eles são garimpeiros. E esse é um ótimo exemplo. Você vê que até nisso nós estamos ultrapassados. Aqui a gente vai para grandes clubes. É onde, na verdade, se você parar para olhar, independente de você gostar de futebol ou não, às vezes até no seu bairro tem um garoto, um jovem que joga brilhantemente e poderia estar em grandes clubes, mas não tem oportunidade. É pobre, não tem uma pessoa por ele. Lá é diferente. Lá eles vão exatamente para essas cidades. Não falam que são olheiros, observam de longe e pedem para jogar e olham e veem ali, garimpando um ouro. Aquilo vai trazer o quê? Sucesso para o clube, dinheiro e satisfação profissional para eles. Porque eles foram ali os recomendados a buscar grandes talentos e conseguiram. Então, pega essas 3 dicas, ponha em prática, estude, visualize ela em você, veja se você tem alguma delas, ou 2, ou nenhuma, mas se você não tiver nenhuma, te dou uma dica, passe a ter, busque, procure aprender, pois todo mundo aprende na vida, só fica parado quem quer. Pense nisso e vamos lá, se você gostou do vídeo, toque aí no sininho, compartilha com seus amigos para que a gente possa estar aí fazendo novos conteúdos. E semana que vem eu tô aqui com mais vídeos. Obrigado, galera. Um abraço, fiquem com Deus.